Estamos vivendo em dias difíceis, mas a igreja sempre foi unida. A escola da igreja, a igreja sempre esteve em oração. Os irmãos estiveram sempre em oração por esta escola. E é por isso que nós nunca perecemos. Queridos irmãos, comemoramos 50 anos da nossa igreja aqui em Cacoal, Rondônia. Tenho uma satisfação imensurável por fazer parte dessa linda história. Há 30 anos atrás, quando aqui chegamos em 1991, quando meu esposo, o pastor Nelson, assumiu a presidência deste campo, eu e meus 3 filhos, Damares, Cláudia, Rodolfo, assumimos junto todos os desafios da época. Sempre procurei honrar a Deus com a minha dedicação e aos irmãos que nos receberam com muito carinho. Alguns já não estão mais entre nós, já foram para a glória, mas muitos ainda estão aqui conosco. Foram 25 anos ao lado do pastor, como esposa, na liderança de todas as atividades que já existiam e outras que foram criadas, na coordenação da União Feminina, o FADCAL, com a união das dirigentes do círculo de oração de todo o nosso campo. Realizamos muitas visitas, muitos cultos nas casas semanalmente. E Deus ia colaborando conosco, abençoando, curando, libertando, salvando e animando muitas vidas que já estavam paradas, distanciadas da igreja. Em 1994, criamos a escola Daniel Berg. A partir daí, passei a assumir mais um compromisso que não poderia falhar perante a sociedade cacoalense. Juntamente com a primeira equipe de colaboradores, eu não era diretora. Na época, a diretora era a irmã Maria Sebastiana Luz, esposa do pastor Juvenato, que hoje estão na obra missionária no Paraguai, vendo a necessidade de ter um curso de pedagogia. Entrei na faculdade para fazer o curso. Fui para o estudo noturno. Quando estava no 2º semestre do curso, um professor me abordou no corredor da faculdade e me perguntou: a senhora que é a dona Ivonete Lutemberg? E eu disse sim, porque a senhora sabia que já estás reprovada comigo? E eu disse a ele: como assim, professor? Eu tenho boas notas. E ele disse: não é só nota que aprova o aluno? A senhora está reprovada por faltas. E eu fiquei assustada. E eu pedi àquele professor: professor, eu posso justificar? Ele falou: pode. Eu falei: eu sou da coordenação do Círculo de Oração, um trabalho feminino da Igreja Assembleia de Deus. E nós temos os nossos cultos todas as quintas-feiras até às 21 horas. Quando termina o culto, eu venho para a faculdade. E o que acontecia então é que as aulas desse professor eram sempre nas primeiras aulas de todas as quintas-feiras. Então, eu não tinha realmente presença com ele. Aquele professor teve misericórdia de mim e me disse assim: olha, então, daqui até o final do ano,
a senhora não poderá ter mais nenhuma falta, que eu vou ver o que eu faço para bonificar algumas faltas suas. Eu falei, tá bem. Conversei com meu esposo, conversei com as irmãs da época que eram dirigentes, pedi compreensão da igreja, porque eu precisava desse curso de pedagogia. Assim, todos compreenderam a minha necessidade e, pela graça de Deus, concluí o curso. Assim sendo, eu digo para vocês que a escola cresceu, já houve a necessidade de abrir os 2 turnos, matutino e vespertino, e o compromisso foi aumentando. E claro, como trabalhava manhã tarde, tinha família para cuidar, tinha esposo, tinha a escola bíblica dominical como professora, tinha os filhos, tinha a igreja que pedia participação, os eventos da igreja, que não eram poucos. Vocês conhecem o pastor Nelson, sempre em movimento. Quando está terminando alguma coisa, ele já está criando outra. Então, assim foi a nossa vida. E um dia meu esposo me disse, olha, está na hora de você preparar alguém para ficar na direção desta escola. Porque desse jeito você não vai aguentar. Você não tem mais tempo para você. Você não tem tempo mais para ninguém. A escola está te consumindo. E eu já estava certa desta ideia. E quando eu pensava em quem poderia começar a ficar no meu lugar, chegou uma irmã na direção, naquela sala da direção, e ela falou, irmã Ivonete, Deus me mandou vir aqui hoje. Eu falei, sim, eis-me aqui. E ela disse assim, olha, Deus mandou te dizer que esta escola é uma missão, é uma obra missionária que Ele colocou nas suas mãos. E não é tempo de deixar. Então, eu senti que realmente a escola da Neuberg ainda precisava muito da minha pessoa. Muitas crianças, adolescentes e até jovens que por aqui passaram. Hoje, nós reconhecemos isto, que realmente foi uma obra missionária. Nós temos os nossos pais que trazem seus filhos que foram ex-alunos e dizem assim para mim, dona Ivonete, eu não pensei em outra escola a não ser a escola da Neuberg, porque eu sei como que a senhora me ensinou aqui. Eu guardo as suas palavras até hoje. E eu quero que o meu filho tenha esse mesmo ensino que a senhora nos passou. Então, esse desafio, ele é muito grande. Estamos vivendo em dias difíceis, mas a igreja sempre foi unida. A escola da igreja, a igreja sempre esteve em oração. Os irmãos estiveram sempre em oração por esta escola. E é por isso que nós nunca perecemos. A mão de Deus sempre abençoando, sempre nos mostrando o caminho, as decisões certas na hora certa. Obrigada, Igreja de Jesus. Quero dizer também, meus queridos, assim cada dia, apertando mais e mais. Hoje, eu fico até pensar, já se foram 27 anos de história da Escola da Neuberg, 27 anos formando alunos para a sociedade, formando famílias, orientando, falando da palavra de Deus, orando, em muitos momentos, até expulsando demônios. Assim, eu finalizo com muita gratidão a todos os irmãos, as irmãs, os jovens, os adolescentes, as crianças e principalmente a minha família, que estiveram ao nosso lado
no decorrer de 25 anos fazendo esta linda história. E ao Todo-Poderoso Deus, que ia confirmando com prodígios e milagres em tudo que colocávamos as mãos para fazer. Parabéns, igreja. Parabéns, irmãos. Parabéns, você que colocou a mão no arado e não olhou para trás. Obrigado, obreiros, diretoria. Obrigado. Deus recompense a cada um pela história que ajudaram a escrever nestes lindos e belos anos de história.